Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a irem para as duas classes que nós teremos hoje, dos menores e também dos maiores, os pré-adolescentes. E a amada igreja, eu convido a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, carta escrita por Paulo, capítulo de número 4, verso de número 6. 2 Timóteo 4 a 6. Se Deus permitir, hoje, domingo pela manhã e domingo à noite, nós iremos meditar nesse texto tão conhecido, tão famoso, do apóstolo Paulo, que é 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Porém hoje, especificamente hoje, nós iremos ler e meditar apenas no verso 6, ok? Se Deus quiser, domingo pela manhã no verso 7 e no domingo à noite o verso 8, que fala sobre um prêmio, sobre a coroa da justiça. Hoje então apenas o verso de número 6, o qual diz assim, vou pedir que algum irmão me traga água, por favor. Água vai servir de ilustração para o que a gente vai estudar hoje. Pois bem, 2 Timóteo 4 e 6 diz assim: quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vou ler novamente, pode ser que algum irmão não tivesse encontrado ainda. 2 Timóteo 4 e 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O que seria libação? E o tempo da minha partida é chegado. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, pedimos permissão para entrar em Tua presença. Nós que nada somos, senão, Pai, pecadores, merecedores do castigo eterno, mas podemos dizer que fomos perdoados pelo Senhor, por meio do sangue do Teu Filho, que foi derramado naquela cruz, há 2000 anos atrás, para o nosso benefício, Senhor, por nossa causa. Estamos aqui essa noite, então, juntos, para meditarmos em Tua Palavra, para dela extrair, Pai, lições poderosas e transformadoras para a nossa vida. Abençoa cada um daqueles que aqui estão, também para aqueles que não puderam estar aqui presencialmente, mas estão nos acompanhando por meio da internet, seja neste momento ou em outro momento, que todos nós sejamos abençoados por Ti. Agradecidos somos pelo Senhor, e em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Cessar de viver, acabar, apagar, apitar, bafuntar, campar-se, defuntar, desaparecer, descansar, desencarnar, desviver, embarcar, emborcar, empacotar, espichar, esticar, estuporar-se, expirar, falecer, faltar, fenecer, finar-se, ir-se, perecer, pifar, sucumbir, abotoar o paletó, adormecer no Senhor, assentar o cabelo, bater a alcatra na terra ingrata, bater a caçoleta, bater a pacoeira, bater as botas, bater o pacal, bater o prego, bater o 31 de roda, bater o bloco na rua, dar a alma a Deus, dar o couro às varas, dar o último alento, dar o último suspiro, descer a cova, desinfetar o beco,
desocupar o beco, entregar a alma a Deus, entregar a rapadura, esticar a canela, esticar o pernil, esticar os cambitos, fechar o paletó, e desta para melhor, ir para cacuia, ir para cucuia, ir para o beleléu, largar a casca, quebrar a tira, vestir o paletó de madeira, vestir o pijama de madeira, virar presunto. Essas são algumas das muitas formas pelas quais o morrer é chamado por aí. Eu citei apenas algumas, mas existem muitas outras. Talvez eu não citei uma que você sabe. Mas e se fosse você? Como você se referiria à sua própria morte, se ela estivesse próxima? Ou quando ela estiver próxima de você? Como você, ou do que você chamaria a sua própria passagem, a sua própria partida, a sua própria morte? Hoje nós iremos meditar em duas das formas pelas quais o apóstolo Paulo se referiu à sua própria passagem. Passagem essa que ele acreditava estar bem perto dele. Passagem essa que ele acreditava estar bem próxima. Como Paulo se referiu à sua própria morte? Depois de vários estudos, várias meditações sobre a vida, sobre o ministério do apóstolo Paulo, em muitos dos nossos cultos, principalmente aos domingos pela manhã, mas também em algumas terças, em algumas quintas, hoje nós queremos encerrar, ou começar a encerrar, a nossa série sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E começando hoje, nós queremos ver duas das formas pelas quais Paulo chamou a sua própria morte. Então hoje nós vamos iniciar o fim da nossa série sobre Paulo. Neste final de semana eu quero encerrar a nossa série sobre Paulo, meditando nesse texto famoso, que é 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Mas hoje, apenas no verso 6. Do que Paulo chamou a própria morte? Em primeiro lugar, aqui nós vemos que Paulo chamou a sua própria morte de libação. Libação. O início do verso diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Quem é que sabe o que é uma libação? Alguém sabe? Não? Libação é isso aqui, ó. Libação nos tempos de Paulo era simplesmente derramar água, vinho, sangue ou outro líquido qualquer, como uma espécie de sacrifício de alguém para com Deus. Era um líquido, era um sacrifício, porém era um sacrifício derramado. Era um sacrifício líquido. Era um líquido que alguém derramava a alguma divindade, a algum Deus. Então olha como era que Paulo considerava a sua própria vida. Isso aqui é uma realidade que nós temos que enfrentar. Como era que Paulo enfrentava, como é que Paulo encarava a sua vida, como é que Paulo encarava o viver humano, como é que Paulo encarava a vida humana. Paulo encarava a vida como um líquido que é derramado. E aí nós podemos pensar na facilidade com que um líquido é derramado, na rapidez com que um líquido é derramado. E é mais ou menos assim a minha vida e a sua vida. A minha vida e a sua vida não tem nada de muito permanente. A nossa vida não tem nada de muito concreto.
a nossa vida não tem nada de eterno aqui nesta terra. Isso é algo que nós precisamos lembrar, porque muitas vezes nós esquecemos. Lembra aquela parábola que Jesus contou? Sobre aquele homem que fez planos para dias muito distantes. E ele fez planos e depois que ele ganhasse muito dinheiro, ele ia descansar, ele ia se regalar, ele ia se divertir. Porém, quando era que aquele homem ia morrer? Na parábola que Jesus contou, uma voz dizia: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Às vezes nós esquecemos que a nossa vida é passageira, nós esquecemos que a nossa vida é como um líquido que se derrama com facilidade, é como um líquido que se derrama com rapidez, e aí nós achamos que a vida terrena é eterna, quando na verdade o próprio apóstolo Paulo sabia que não era. Olha que interessante, irmãos, um homem com tamanha fé como Paulo, um homem que já tinha orado, já tinha curado tantas pessoas, sabia que o momento dele estava chegando. E é claro que há exceções, há pessoas que não morreram, há pessoas que não passaram pela morte na Bíblia, mas são exceções. Se Jesus não voltar, nós seremos arrebatados, mas se Ele não voltar, nós também partiremos, nós também seremos derramados como líquido, a nossa vida também será derramada com rapidez, com facilidade. Claro que Deus nos dá livramento de morte. Quem aqui já recebeu algum livramento de morte alguma vez? Eu creio que todos. Mas não é para sempre que Deus vai ficar nos livrando da morte, não. É uma realidade que nós temos que enfrentar. Paulo sabia que estava chegando a hora dele. E ele disse: estou sendo já oferecido como libação. A minha vida já está sendo derramada. Mas irmãos, escute isso. É aqui que servir a Cristo faz toda a diferença. Porque nós, como cristãos, também temos uma vida que está sendo derramada rapidamente, facilmente. Mas sabe qual é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? É que quem serve a Deus pode ter a sua vida sendo derramada como sacrifício para o Deus verdadeiro. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Eis que eu estou sendo já oferecido por libação. Mas para qual Deus Paulo estava sendo oferecido? Para qual Deus a vida de Paulo estava sendo oferecida? A vida de Paulo era como um líquido derramado, porém não era à toa, era para o Deus verdadeiro. Foi justamente assim que Paulo se expressou. Por exemplo, lá em Filipenses, se você quiser, abra lá comigo, se não, apenas escute o que Paulo diz, em Filipenses capítulo 2, verso 17, no qual ele faz essa mesma comparação que ele fez aqui. Filipenses fica um pouco mais para trás, capítulo 2, verso 17, ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido, mais uma vez é ele que está sendo oferecido, por libação, por sacrifício líquido, sacrifício derramado, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Aqui mais uma vez Paulo compara a sua vida a um sacrifício que está sendo derramado, a uma libação, a um sacrifício líquido. Porém perceba que Paulo não fala sobre a sua vida indo embora com tristeza. Na verdade Paulo diz: eu me alegro
Paulo falava com alegria. Agora perceba por quê. Paulo falava sobre a sua vida indo embora como sacrifício com alegria. Ele diz: mesmo que seja eu oferecido por libação, à toa, em vão, sem motivo, não, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Para Paulo, a vida dele era um sacrifício que estava se indo, sendo derramada, mas com isso ele não se entristecia, pelo contrário, ele se alegrava. Por quê? Porque ele sabia que não estava sendo um sacrifício em vão, ele estava sendo um sacrifício para Deus e para os seus irmãos. Hoje pela manhã, eu li a seguinte frase em uma postagem no Facebook: sem sacrifício não há vitória. É verdadeira essa frase? Sim ou não? Sem sacrifício há vitória? Não. O problema é que muitas pessoas até estão se sacrificando, mas não estão se sacrificando pelo motivo certo. Algumas pessoas não se sacrificam por nada, mesmo se dizendo cristãs. Isso é estranho. Quando nós servimos aquele que se sacrificou por nós. Outros, porém, até se sacrificam, se esforçam, mas não no serviço de Deus. Não estão fazendo nada por Deus, não estão fazendo nada pelo próximo, estão pensando apenas em si mesmos. Isso não era o que Paulo estava fazendo. A primeira forma de Paulo se referir à própria morte aqui, portanto, era como uma libação, ou seja, como um sacrifício líquido, o que mostra que a nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira, ela vai passar rapidamente e facilmente. Não se iluda, não se iluda. Um dia nós também passaremos se Jesus não voltar. Porém, o que o Evangelho nos ensina é que essa nossa vida passageira, ela pode ser derramada em sacrifício a Deus e ao próximo. E se nós fizermos isso, ao invés de tristeza pela morte, nós encontraremos até, acredite, alegria no morrer. Essa, portanto, é a primeira forma pela qual Paulo se refere à sua própria morte. Paulo chamou a própria morte de libação, um sacrifício derramado que ele estava oferecendo a Deus e ao seu próximo. Voltando lá para 2 Timóteo 4, verso de número 6. Nós vemos uma segunda maneira pela qual Paulo chamou a própria morte. Paulo chamou a própria morte de libertação. Primeiro, ele se referiu à sua própria passagem como uma libação, como um sacrifício que ele estava oferecendo a Deus, porque assim Paulo viveu como um sacrifício e assim Paulo morreu como um sacrifício para Deus. E aqui nós vemos na segunda parte que Paulo chama a própria morte de libertação. Olha, vamos ler o verso 6 novamente. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Interessante aqui a palavra partida. No original ela tem um significado básico de desatar ou desamarrar algo. Partida aqui é o ato de desatar ou de desamarrar. Por exemplo, nos tempos de Paulo, essa palavra era usada para desarmar uma tenda. Uma tenda que estava armada,
essa palavra era usada para quando eles iam desarmar aquela tenda. E de fato, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, Paulo se refere ao nosso corpo aqui na terra como uma tenda. E ele se refere à morte como desarmar essa tenda. Então a morte para Paulo em 2 Coríntios 5 e 1 é uma tenda que se desarma. Agora escute o que acontece depois disso. Em 2 Coríntios 5 e 1 ele diz que depois disso nós receberemos não mais uma tenda, mas uma casa, feita não por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. Paulo aqui está se referindo ao corpo glorificado que eu e você receberemos quando nos encontrarmos com Cristo. Aqui é apenas uma tenda velha que vai se desgastando, e tem uma hora que alguém tem que chegar e desamarrar essa tenda, é a morte. Porém, depois disso, nós receberemos no céu não mais uma tenda velha, mas uma casa, e uma casa não feita por homens, mas feita pela mão do próprio Deus. Essa palavra também era usada para quando um prisioneiro era solto, quando as algemas de um prisioneiro eram tiradas dele. Essa palavra também era usada para quando alguém tirava o jugo de um boi, quando alguém tirava o peso que havia sobre um boi, aquele jugo que ficava sobre ele. Era essa palavra que Paulo usou aqui, partida, que significa desatar, desamarrar, libertar. Essa palavra, irmãos, eu achei muito lindo isso. Também era usada para quando as amarras de um bote eram soltas. Um bote que estava amarrado ali ao chão, alguém chegava e desatava a corda que prendia aquele bote, e agora ele podia ir para o mar, ele podia ir para bem distante. Então perceba que são muitos os usos, mas o significado, o sentido é sempre o mesmo. Qual é o sentido aqui? Libertar alguém de algo. Olha a forma impressionante como o apóstolo Paulo via a sua vida. Você percebeu? Paulo não via a sua vida como algo que ele tinha que manter a todo custo. Não, nós temos que cuidar da nossa vida sim. Mas Paulo não via a sua vida como algo que ele tinha que cuidar a todo custo, tenho que manter, eu tenho que continuar vivo. Não, pelo contrário. Paulo via a sua vida como uma prisão. Olha que impressionante, irmãos. Paulo olhava para o seu viver, para a sua vida, como uma prisão necessária. Prisão essa, da qual ele seria liberto quando a morte chegasse. O que era a morte para Paulo? A morte para Paulo era a libertação deste mundo triste. A morte para Paulo era quando Deus chegava e desatava a sua alma deste mundo pecaminoso, deste mundo pecador. Ele expressa isso em um versículo muito conhecido, que eu creio que alguns de vocês sabem até de cor. Filipenses 1:21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando é que o morrer é lucro? É quando o viver é Cristo. Quando alguém ama a Cristo a ponto de viver para Cristo, a morte, ela não é uma inimiga, a morte é uma amiga. Morrer é lucro, morrer é ser liberto da distância que nos separa do nosso Salvador. Por isso Paulo chama a morte aqui
de partida, cujo sentido é libertação. A morte para Paulo era uma libertação. Eu creio que essa é a lição principal, irmãos, aqui. A forma como nós encaramos a morte depende da forma como nós encaramos a vida. A forma como nós encaramos a morte depende da forma como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo para nós mesmos, como nós queremos, a morte é o inimigo. Mas se nós passarmos a viver para Cristo, da forma como agrada a Cristo cada vez mais, a morte será até uma amiga para nós. Olha que forma impressionante como Paulo se referia à sua própria partida. Pastor, mas isso era só o apóstolo Paulo, isso não vale para nós. Hoje ninguém quer morrer. Irmãos, eu confesso que enquanto eu meditava sobre isso, eu lembrava de alguém que passou por essa igreja. Hoje não está mais entre nós, mas até um dos pastores ele foi. Pastor Ricardo. Não sei quantos o conheceram ou se conheceram, não esqueceram. Ricardo partiu bem jovem. Mas é impressionante como nos últimos dias da sua vida ele não estava doente. Ele não sabia que ia partir em breve. Mas ele falava sobre a morte, até com desejo. Ele cantava hinos sobre o céu. E parecia que o céu tinha descido à terra enquanto ele cantava. Ah, como eu quero ver o meu Senhor. Ah, como eu quero ver o meu Salvador. E depois que ele partiu, nós lembramos de tudo isso. Maneira como Deus estava preparando o Ricardo para a sua libertação. E nós cremos que foi exatamente isso que aconteceu. Deus libertou o Ricardo através da morte. Deus libertou o seu servo através da partida. É claro que a morte não é uma libertação para todas as pessoas. Para quem vive em rebeldia contra Deus, a morte é um passaporte para algo pior, para sofrimento ainda maior. Mas para quem conhece Jesus e cada dia mais cresce em intimidade com Jesus, a morte é uma amiga ao invés de uma inimiga. Será que é assim que nós temos pensado, irmãos? Será que é assim que nós temos visto a vida? Será que é assim que nós temos visto a morte? Talvez foi por isso que a ordem do versículo é: primeiro Paulo fala sobre a morte como um sacrifício, uma libação, e depois como uma libertação. Porque antes de vermos a morte como uma libertação, primeiro nós temos que ver a nossa vida como uma libação para o Senhor. Somente quem está vivendo para Deus vai saber morrer para Deus. Por isso Paulo vai falar sobre como ele viveu no verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso Paulo no verso 8 vai falar sobre a coroa da justiça, que agora ele crê que está esperando por ele. Vamos falar sobre isso nesse final de semana. Mas aqui nós vemos que quando o Senhor entra na nossa vida, Ele transforma tudo dentro de nós. Jesus transforma até a forma como nós olhamos e falamos sobre a morte. Outrora, nós vimos a morte como o quê? Uma carrasca, uma inimiga, algo que deveria ser temido a todo custo. Mas aí Jesus entra na nossa vida, o Evangelho começa a nos transformar, e agora o que é que nós fazemos? Em funeral de crente, nós rasgamos a nossa roupa,
nós nos desesperamos? Não. Nós chegamos até a cantar, nós chegamos até a louvar ao Senhor, com saudade daquele ente querido que partiu, mas ao mesmo tempo felizes, como dizemos, porque agora ele não sofre mais, agora ele se encontra sem sofrimento. Isso é o Evangelho de Jesus, isso é a transformação que Jesus quer operar mais e mais na minha vida e na sua vida. Mas a pergunta é: temos permitido Ele nos transformar? Porque Ele não vai nos obrigar, mas Ele quer nos transformar mais e mais, vez após vez. Se nós permitirmos que Deus nos transforme, quando a hora da morte chegar, e ela vai chegar, a morte deixará de ser nossa inimiga e passará a ser aquela que nos conduz à presença do nosso Deus. Curve sua cabeça. Avalie nesse momento a forma como você tem vivido na presença do Senhor. Se você recebesse a notícia de que vai morrer em breve, como essa notícia seria recebida em seu coração? Como você chamaria a sua partida? Tragédia? Ato terrível? Ou talvez você diria: finalmente, Senhor, Tu estavas me preparando para isso. Oh, Pai, vem preparar, Senhor, os nossos corações. Vem nos mostrar, Pai, o quão passageira a vida é e o quão maravilhosa é a eternidade com o Senhor. Paulo dizia: se for preciso continuar nesta terra, eu vou continuar, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Que esse seja o nosso desejo, igreja. Se for para ficar aqui mais 10, 20, 30, 40 anos, nós vamos ficar, mas vamos ficar trabalhando para Deus. Só faz sentido se for para isso. Paulo dizia: se for necessário, Senhor, ficar, eu fico, mas até dividido eu estou, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Pai, que isso seja realidade no nosso viver, que nós sejamos transformados, Pai, que venhamos a pensar na forma como temos vivido, para que possamos prever a forma como morreremos, e que, se Jesus não voltar, possamos morrer como crentes em Jesus Cristo. É isso que você quer? Diga isso para Ele hoje: sim, Senhor, eu quero continuar vivendo como cristão, para que quando a morte chegar, eu morra também como um cristão, como uma cristã, crendo em Ti, fiel a Ti. Será que tem alguém essa noite que não tem vivido como cristão, mas sente esse peso no coração e agora gostaria de se reconciliar com Ele, ou de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador? Será que tem alguém aqui em nosso meio que deseja entregar o seu coração para Cristo, que deseja dizer: a partir de hoje o meu viver se resume em uma palavra: Cristo. Eu quero viver para Cristo, eu quero fazer o que agrada a Cristo, para que quando a morte chegar, ela seja um lucro, porque vai me levar para a presença dEle. Tem alguém? Se não,
Que a palavra de Deus continue falando aos corações. Pai amado e Pai querido, obrigado por versículos como este, Senhor, que mostram quão profundo o Evangelho é. Porque o Evangelho não é, Senhor, o que algumas religiões estão ensinando. O Evangelho não é apenas o aqui e o agora. Seja próspero agora, seja feliz agora. Sim, o Evangelho traz felicidade no presente, felicidade real, verdadeira. Porém, o Evangelho traz muito mais do que isso, Senhor. O Evangelho traz uma continuidade. O Evangelho traz uma eternidade. O Evangelho nos ensina que esta vida é passageira e que ela tem que ser vivida na presença de Deus, como um sacrifício sendo derramado, não para qualquer Deus, mas para o único Deus, vivo e verdadeiro. O Evangelho nos ensina, Pai, que depois desta vida há uma eternidade com o Senhor, e a Bíblia mostra que uma não se compara com a outra. Estar com o Senhor é infinitamente melhor, e nós pedimos perdão se não estamos pensando assim, Senhor. Se não estamos achando a eternidade melhor do que esta vida, Pai, nós precisamos nos arrepender. E precisamos aprender do Senhor, como Paulo aprendeu. Porque ele chamou a própria morte de libertação. Ele se achava preso neste corpo, nesta vida, e ele queria partir para estar com o Senhor. Pai, muito obrigado por versículos como este, que o apóstolo Paulo escreveu, e que serve de lição para nós, Pai, que serve de incentivo para nós. É por isso que o Senhor permite decepções nesta vida. Às vezes, Senhor, nós nos decepcionamos e não sabemos porquê. Isso é o céu gritando: aqui não é o teu lugar. Eu tenho algo melhor preparado para ti. Por isso, Pai, nos ajuda a viver para o Senhor, para que possamos morrer com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que nós conhecemos e que entregaram a vida para ti, porque, Senhor, no funeral delas nós pudemos cantar. Tivemos saudade, ainda temos, mas ao mesmo tempo, Senhor, cantamos, agradecendo o poder do Evangelho de nos salvar. E às vezes um irmão brinca, dizendo como quer que seja no próprio funeral. Pai, isso é o Senhor que faz isso nos nossos corações, Pai. Muito obrigado. Continua falando ao coração da tua igreja, continua nos ensinando. Pois tudo isso, Pai, nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, domingo pela manhã a gente continua. Sábado, irmãos, haverá um passeio